Agradecer ao ministro Wagner Rosário e cumprimentá-lo pelo trabalho da Controladoria Geral da União, que é fundamental para que tenhamos a transparência necessária da administração pública. O primeiro esclarecimento é que qualquer vacina, qualquer imunizante, só é considerado para inclusão no Programa Nacional de Imunização, tendo o registro definitivo ou emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As tratativas que foram feitas com a Bharat Biotech por intermédio da Precisa, elas ocorreram em um momento onde havia escassez do insumo vacinas a nível mundial. Diante dos fatos concretos, o Ministério da Saúde, no primeiro momento, suspendeu o contrato para a compra da vacina Covaxin. O servidor que estava à frente dessas tratativas, ele foi exonerado, aqui sem que houvesse qualquer juízo de valor, de qualquer tipo de responsabilidade atinente a esse servidor, mas por uma questão de se preservar o Ministério da Saúde e de ter um compromisso com a sociedade brasileira, nós suspendemos o contrato e exoneramos o referido servidor. Além disso, naquele momento, todo esse processo ele foi encaminhado para a Controladoria Geral da União e para a Polícia Federal para eventuais apurações de possíveis responsabilidades culminadas ao ato administrativo. A posição do Ministério da Saúde acerca dos fatos apurados pela CGU será de cancelamento do contrato. Todavia, em face da própria lei das licitações, nós temos que notificar a empresa contratada para que ela apresente defesa nos autos. Mas o objeto, que era a contratação de vacinas, ele foi perdido, primeiro porque essas vacinas não foram entregues do prazo estabelecido no contrato. Segundo, porque sequer houve uma autorização e registro da Anvisa para uso emergencial ou registro definitivo dessa vacina. Mesmo que a Anvisa tenha ultimamente autorizado a importação, o número de doses que nós poderíamos importar era um número muito pequeno, que em nada alteraria o custo do nosso Programa Nacional de Imunização, né? Por último, a própria Bharat Biotech desconstituiu a Precisa como sua representante no Brasil. Então, o contrato, independente de qualquer outro ponto, ele já perdeu o objeto e o Ministério da Saúde apenas aguarda o posicionamento da Precisa para considerar esse assunto Bharat Biotech encerrado no âmbito administrativo. Estamos também avaliando o outro processo, com o outro contrato, com outro imunizante, que houve a licença de importação, para ver se há conveniência e oportunidade de ter esse imunizante no Programa Nacional de Imunização. Então, vamos continuar trabalhando para dar celeridade à nossa campanha nacional de imunização contra a Covid-19, que já tem os resultados que todos os senhores conhecem, e nós já podemos considerar um sucesso, haja vista os próprios resultados do controle da pandemia. Muito obrigado. Um dos maiores desafios de todo empreendedor é administrar as finanças do seu negócio. A grande maioria dos pequenos empresários e profissionais liberais tem sérias dificuldades em sua gestão financeira e acabam desviando o foco de sua atividade principal justamente por não ter o conhecimento necessário do que deve ser feito com as finanças do seu negócio. Uma boa gestão financeira passa pela correta organização dos custos da sua empresa, sua precificação, seu fluxo de caixa, capital de giro e por aí vai. Se você é um empreendedor e gostaria de aprender a dominar a gestão financeira da sua empresa,
Em parceria com a Neuber Desenvolvimento Profissional, estamos oferecendo o curso Gestão Financeira para Pequenos Negócios. Um curso super objetivo que irá te ensinar o passo a passo para organizar as finanças da sua empresa, com atividades práticas que te ajudarão a colocar seus números em ordem para que você possa focar na sua atividade principal. E nesta parceria, meus amigos, os 30 primeiros inscritos ganharão o curso Finanças Pessoais gratuitamente, ou seja, 2 cursos completos pelo preço de um. Aproveite esta oportunidade, qualifique-se como gestor e saia na frente da concorrência. A outra vacina é a vacina Sputnik. Embora não haja qualquer questionamento acerca da lisura do contrato, mas por uma questão de conveniência e oportunidade, o número de doses que teríamos já no último trimestre desse ano, conforme a autorização de importação da Anvisa, condicionado a 21 exigências, se torna, até por uma questão de conveniência e oportunidade, desnecessário para o Programa Nacional de Imunização no ano de 2021, sem prejuízo de, em um futuro, ocorrer um registro emergencial ou definitivo da vacina Sputnik e ela ser considerada para o uso no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Ministro, independente de prazo, não houve utilização de 1 centavo do recurso público dos brasileiros. Isso é importantíssimo, ministro. 1 centavo. Uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde referente a esse contrato. O servidor do Estado do Paraná, Roberto Dias, ele exercia um cargo de diretoria e ele foi exonerado do cargo, porquanto é um cargo de livre provimento do Ministério da Saúde. O servidor Luiz Ricardo Miranda é um servidor de carreira do Ministério da Saúde. Até o momento não foi encontrado nenhum elemento indiciário para se abrir um PAD, isso não quer dizer que não possa ser, mas ele continua exercendo as suas funções da maneira regular, como sempre exerceu. Primeiro, o Ministério da Saúde não faz insistência com contrato nenhum. O Ministério firma um contrato ou não. Vacinas para a Covid-19, se tem em tão pouco tempo, já é um milagre da ciência. Não é? Então, o Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas, não apostou só em uma vacina. 20 milhões de doses não é um número pequeno, é um número considerável que permite imunizar 10 milhões de brasileiros. Naquela época, Natália, nós só tínhamos 2 vacinas com registro na Anvisa, que era justamente a Coronavac, que mesmo assim um registro emergencial, e a vacina AstraZeneca. De tal sorte que esses 20 milhões, no momento em que tínhamos um pico da pandemia causado pela essa variante gama, se nós tivéssemos aqueles 20 milhões de doses na sua totalidade, seria importante para o Programa Nacional de Imunização. Só que hoje, quase o mês de agosto, onde temos mais de 600 milhões de doses contratadas, realmente ter 1% da população brasileira para receber esse imunizante Covaxin não interessa ao Ministério por uma questão de conveniência e oportunidade. E mesmo que se interessasse, nós teríamos que atender às 21 exigências da Anvisa. A tratativa com a Sputnik tinha o objetivo de diversificar as ofertas de imunizante. Hoje, aqui pelos mesmos motivos, não tem muita necessidade para o nosso Programa Nacional de Imunização, a menos que a Sputnik, o fundo russo ou a empresa que representa aqui no Brasil, consiga um registro definitivo na Anvisa ou emergencial, que são as condições para que vacinas sejam incluídas no Programa Nacional de Imunização. Um outro detalhe, até para a gente mostrar como essa situação ela é intricada, né? A única vacina que foi paga com antecipação foi a do COVAX Facility, a iniciativa da OMS, que em outubro o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, alocou 150 milhões de dólares. E é justamente essas vacinas do COVAX Facility que nós temos o maior atraso nas entregas. Cobertura de 10% da população brasileira, isso dá aproximadamente 42 milhões de doses, e nós
agora no mês de julho, vai chegar cerca de 2 milhões agora, né, que vai cerca de 11 milhões de doses, que muitas já deveriam ter sido entregues ao Ministério no primeiro semestre. Então, isso é uma questão muito complexa, porque há uma escassez desse insumo a nível mundial. O Brasil distribuiu mais doses de vacinas para a sua população do que o COVAX Facility OMS distribuiu no mundo inteiro. Não é? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor a respeito dessa iniciativa COVAX Facility, que eu julgo muito meritória, mas só para mostrar que essa busca por vacinas, que você aqui colocou como insistência, é algo que tem sido buscado por todos os países, justamente porque as vacinas são esperança para pôr fim ao caráter pandêmico da doença. Eu não falei que não tenha havido algum ato ilícito de corrupção. Eu falei que não foi usado recursos públicos para aquisição da vacina. Quem vai apurar outras responsabilidades, inclusive responsabilidades criminais, em primeira instância, a Polícia Federal. Não é o ministro da Saúde que apura. Diante dos fatos, havia um funcionário do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, que exercia uma função de diretoria. Eu o exonerei, porque indúbio pro societate. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de responsabilidade criminal acerca desse servidor. Inclusive, desejo que não haja. Mas isso aí só o devido processo legal vai comprovar. Em relação ao servidor Luiz Ricardo Miranda, ele é um servidor público de carreira e ele continua trabalhando na sua função, sem prejuízo, porque a questão da sindicância interna no Ministério da Saúde ainda não foi conclusa, né, ministro Wagner? Sem prejuízo de nessa sindicância, não só esse servidor ou outro que porventura se detecte, porque o Ministério tem um programa de integridade, a diretora Carolina Palhares é aqui a responsável por verificação de todos esses atos. Se houver alguma coisa que tenha algum elemento indiciário que justifique um processo administrativo, ele com certeza será aberto. O governo do presidente Bolsonaro tem tolerância zero com atos de corrupção. Isso aí é um ponto fundamental, é um ponto basilar do governo. É essa orientação que o presidente passa aos seus ministros. E o que eu posso assegurar é que nenhuma dose de vacina, nenhuma, que não tiver registro da Anvisa como uso definitivo ou emergencial, será adquirida pelo Ministério da Saúde.